Bem, esse evangelho de hoje, muito bonito, é mais uma das aparições de Jesus depois da sua morte e ressurreição. Interessante que o primeiro elemento que o evangelho nos mostra é que as portas estavam fechadas pelo medo. O medo fez com que aquele povo não conseguisse ter coragem de sair pelo mundo e evangelizar. Eu fico pensando na nossa vida como povo de Deus, tem aqui na frente aqui, ó. Pode sentar na frente, não precisa ter medo que o padre não é bravo. Para todo mundo ficar bem à vontade. Eu fico pensando na nossa vida, quantas vezes nós, por medo também, não saímos da nossa casa interior para poder falar do Cristo. Às vezes até da casa física também. Quantas pessoas talvez nós conhecemos que vão se isolando cada vez mais do mundo, cada vez mais distante das relações humanas, cada vez mais fechado em si mesmo. E o problema é que estar fechado em si é um ciclo vicioso. Porque quanto mais a gente se isola, mais isolado a gente quer ficar. Quanto mais a gente se fecha, mais a tristeza monta na gente. E mais a gente vai percebendo que a gente fica distante do mundo. Mas o problema é que a vida acontece lá fora. A vida não acontece só dentro das quatro paredes da nossa casa. A vida nos espera. A beleza do mundo, da relação, das pessoas, tudo isso se dá quando nós saímos também da porta da nossa casa. E tendo consciência disso, nós vemos um Jesus que entra na casa mesmo com a porta fechada. Mesmo quando a gente às vezes não quer sair para nada, na vida e na vida interior, Deus se coloca presente. Ele é como a luz que nos guia. Uma casa que vive fechada, o que acontece com ela? Cheira mofo, apodrece, as coisas vão ficando cada vez mais, cheio de bolor, não sei como é que chama, lodo, e as coisas começam a estragar. Um coração fechado, acontece a mesma coisa. Quando nós fechamos o nosso coração e a nossa mente, nós vamos apodrecendo aos poucos. Porque como que vai entrar um ar da vida nova, algo novo em nós, se a gente se fechou por inteiro? Viver esse momento que nós estamos agora, da ressurreição de Cristo, é um convite constante a estar constantemente com a mente aberta e o coração também. Não tem como nós entendermos e ouvirmos um Deus que sopra na nossa vida, que nos inspira a transformar esse mundo, se nós fechamos em nós mesmos ou nas nossas convicções passadas. Quantas vezes nós precisamos também deixar ser reinventados? Talvez ficar fechado em casa, ou seja, em si mesmo, por medo, pode ser também medo do novo. Pode ser medo também de se quebrar no mundo. Só que esse medo vai deixar você para trás, porque o mundo não vai parar. E quando eu falo sobre estar aberto ao mundo, não é em momento nenhum abandonar seus valores, não é em momento nenhum você abandonar a sua fé, pelo contrário, é você aprofundar cada vez mais na sua fé e nos seus valores, para conviver com o mundo e apontar para o mundo esse caminho, esse exemplo. Nós somos cristãos. Nós imaginamos que nós estamos num caminho minimamente certo. Não estamos? Estão não, gente? Nós não gostaríamos que outras pessoas também partilhassem da mesma vivência de fé, da mesma vivência de valores, da mesma vivência, da relação humana e da relação com Deus? Nós não iremos contagiar esse mundo fechados em nós mesmos. É no contraste com o mundo, é na convivência, é em falar e ser quem somos, que nós também faremos outras pessoas encontrarem o Cristo. Não é calado, não é fechado em nós mesmos. E aí, seguindo adiante, nós vemos um elemento muito importante. O evangelista deixa claro para nós que Tomé era chamado Dídimo. Dídimo significa irmão gêmeo. Ou seja, Tomé tinha um irmão gêmeo, mas a Bíblia não nos fala o nome dele. Todas as vezes que na palavra de Deus tiver um personagem que não tem nome, esse personagem somos nós mesmos.
Então, toda vez que você vê falar de alguém lá que não tem nome, saiba que aquele personagem é você. E hoje, quem que é o irmão gêmeo, então, de Tomé? Nós. É claro que não somos gêmeos da aparência, mas nós somos gêmeos nas atitudes. Quantas vezes também nós não agimos como Tomé, que também falamos assim, mas se Deus não fizer tal coisa na minha vida, eu não vou ficar aqui não, eu não acredito não. Não, Deus tem que fazer isso. E dizemos quase como que ele, se eu não tocar o machucado da sua mão, o lado aberto, eu não vou acreditar. Às vezes no caminho da nossa fé, a gente quase que fala assim, não, se ele não fizer tal coisa na minha vida, eu também não acredito mais. Quantas vezes no auge da dor, por exemplo, da morte, as pessoas colocam em xeque a crença de Deus porque dizem, se Deus existe, por que então deixou fulano morrer? Se Deus existe, por que então que o mundo está assim? Se Deus existe, por que então? E aí a gente sempre vai colocando um questionamento em cima disso. A gente faz como Tomé. Eu só acredito se eu ver e se eu tocar. E aí acontece uma cena muito interessante. O evangelista vai narrando para nós. Na outra semana, 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos novamente e agora Tomé está no meio deles. Jesus entra na casa, ainda com as portas fechadas, e aí ele diz, a saudação da paz esteja convosco, vira para Tomé e fala, Tomé, coloque tua mão aqui, coloque tua mão no meu lado e não seja incrédulo. E agora eu preciso que vocês prestem muita atenção numa coisa, para vocês entenderem algo que talvez vocês nunca tenham se dado conta. Geralmente nós pensamos nessa cena com Tomé de fato tocando Jesus. Não é verdade? A gente imagina, né, Tomé colocando a mão, tem até uma pintura, né? Tomé colocando a mão assim na abertura do lado de Jesus. Mas vocês já observaram que o Evangelho não fala que Tomé tocou? Esse plot twist, né, essa reviravolta, se a gente olhar textualmente, o evangelista vai narrando para nós tudo o que acontece. E aí, então, na narrativa, Jesus fala para Tomé colocar a mão, e nesse momento, o evangelista nos diz, e Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. O evangelista em nenhum momento diz, então, Tomé coloca a mão do lado aberto e diz, meu Senhor e meu Deus. E a prova que corrobora ainda mais a ideia de que Tomé não tocou no Cristo ressuscitado, foi que logo depois Jesus vira para ele e fala, vós acreditastes porque vistes, feliz aquele que acreditou sem ter visto. Senão o evangelista teria nos dito, vós acreditastes porque me tocastes, mas não foi isso. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Tomé tocou ou não? Isso não importa. O que importa é que Tomé fez a sua profissão de fé muito provavelmente, sem nem precisar tocar no Cristo. Ao ouvir a palavra do Mestre, dirigindo-se a ele, imediatamente ele faz a sua profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. E eu sei que às vezes, a nossa vontade é de tocar no lado aberto de Cristo. Eu sei que às vezes no meio da nossa dificuldade, dos nossos problemas, da nossa insegurança e do nosso medo, a gente quase que questiona tudo aquilo que a gente tem na nossa vida. Mas ao tocar e aproximar-nos do Cristo, que nós possamos fazer o processo da nossa conversão. E diante da certeza que apaga toda a nossa falta de esperança, a gente possa dizer, meu Senhor e meu Deus. Essa profissão de fé vale tanto quanto qualquer discurso belíssimo que nós poderíamos dizer sobre como é seguir ao Cristo. Virar para Ele de coração aberto e reconhecê-lo, meu Senhor e meu Deus. Que nas inseguranças da nossa vida, possamos também dizer isso. Para não alimentarmos uma mentalidade de um Deus da troca, o Deus gênio da lâmpada. Nós precisamos encontrar o Deus verdadeiro. Que nós não falemos como Tomé, eu só acredito vendo. Ou nós dizendo, eu só acredito se ele fizer tal coisa. Parece que a gente trata Jesus como o gênio da lâmpada. Quando a gente, o gênio da lâmpada, você esfrega a lâmpada, o gênio sai e ele é obrigado a atender 3 pedidos nossos.
E aí, quando nós olhamos então em nossa relação com Jesus, às vezes nós fazemos ali a nossa promessa, e ai dele, se não atender o que eu peço. Cuidado para que na nossa relação com Cristo, não seja uma relação do mercado. Não, porque eu vou fazer tal coisa para Deus fazer tal coisa na minha vida. Eu lembro sempre de um caso que aconteceu, de uma pessoa conhecida minha, e aí ela falou assim, padre, eu fiz uma promessa, que se Deus atender meu pedido, eu vou ajudar o asilo da cidade com cesta básica todo mês. E Deus não atendeu o pedido dela, e ela não ajudou o asilo. E aí eu ficava pensando assim, mas se a pessoa pode ajudar, por que ela não ajuda? Por que ela usa isso como moeda de troca com Deus? Não, eu te dou isso e você me dá isso. Gente, Deus não está precisando de nada. Deus não precisa de você, não precisa da sua oração e não precisa da sua caridade. Quem precisa da sua oração é você mesmo. Quem precisa da caridade é o seu irmão e a sua humildade. A oração não é porque Deus precisa, a oração é porque nós precisamos dela para discernir e entender os problemas da nossa vida. Não use a oração, não use a caridade como moeda de troca. Não faça isso, não mercantilize a graça, não mercantilize o que é nossa obrigação. Rezar e fazer o bem aos outros é nossa obrigação. Não é caridade nenhuma no sentido de, não, porque Deus vai me dar tal coisa em troca. Não. E é assustador o quanto que essa mentalidade de que Deus tem que atender os nossos pedidos porque a gente está fazendo algo, isso é assustador do quanto acontece. Quantas vezes nós vemos por aí igrejas prometendo milagres, prometendo prosperidade. Não, porque se você doar tanto para a igreja, você vai receber muita bênção de Deus na sua vida. Não, porque se você doar, preciso de 5 pessoas aqui com R$1.000 aqui na frente, hein? 2 pessoas com R$5.000 aqui na frente, porque Deus vai abençoar a sua vida se você fizer isso. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa que você compre Ele. Dinheiro serve para nós e olhe lá. E aí, seguindo a partir desse momento, dessa concepção, cuidado para não ser ludibriado pela essa imagem de um Deus que se vende. Cuidado, não seja ludibriado por isso. Quantas vezes nós somos pensando assim, não vou ficar na igreja católica não, eu não vejo o padre curar ninguém, não vi até hoje um padre levantar um cadeirante da cadeira, não vi até hoje o padre curar alguém assim. Eu vou naquela igreja que eu vi um vídeo lá, que eles curaram fulano, resolveu o problema de Beltrano. Outro dia, no ano passado, eu vi um vídeo de um pastor fazendo uma oração para a pessoa e ela emagreceu na hora. Ela pegou, puxou a calça assim, já emagreci. Eu falei assim, eu vou para essa igreja. Tchau, e catolicismo, academia, bobagem. Eu vou para essa igreja, mas ela fez uma oração mais barato, com certeza, do que uma lipoaspiração. Eu falei assim, não, eu vou para lá. Cuidado com essa mentalidade que rouba de nós o verdadeiro Deus. Deus não está querendo trocar nada com você. Quando Ele coloca na sua vida a oração, é para te ajudar. Quando Ele te ensina a viver a caridade, é para que nós possamos de fato entender que a nossa vida só tem sentido quando nós nos doamos aos outros. A nossa vida só tem sentido quando nós entregamos a nossa vida para o nosso irmão. Por isso, pense no seu coração. Como anda a sua relação com Deus? Será que a sua oração, às vezes, não está mais a ideia de troca? Será que a nossa vida de oração ainda não está muito imatura, transformando Deus no nosso gênio da lâmpada? Será que a caridade não é nossa obrigação? Será que a vida de oração não é parte da nossa salvação? Façamos tudo pela gratuidade. O compromisso com a comunidade, o compromisso com os nossos irmãos, não pode ser moeda de troca. Não caia na lábia dos falsos profetas, que vende a mentalidade de um bezerro de ouro, que vai te colocar coisas na sua vida. Não. Acreditem, é no bom pastor,
que ele fala que ele veio pelos pobres, pelos simples, pelos pequenos. É esse o Deus verdadeiro. Não é o Deus das igrejas que parecem mais show. Não é Deus das igrejas que você é obrigado a dar grande parte do seu salário numa promessa enganosa. O Deus verdadeiro quer que você viva na caridade, quer que você viva na oração e na convivência comunitária. Hoje nós estamos celebrando aqui o batizado dessas crianças. Que futuro vocês querem para essas crianças? Que mentalidade de igreja vocês querem construir com elas? Que Deus você quer apresentar para essas crianças? Apresentem, por favor, o Deus do amor, porque esse é o Deus verdadeiro. O Deus do amor não é o Deus da maldade, não é o Deus, né, da punição. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, pais e padrinhos. Vocês estão proibidos de falar quando a criança fizer uma coisa errada que papai do céu não gosta. Viu? Não sobe aqui não porque papai do céu fica triste. Não faz aqui não porque papai do céu não gosta. A criança já cresce, nunca viu o papai do céu, mas já tem um medo danado. Apresente a mentalidade de um papai do céu que ama como o pai dessa criança ama, que cuida, que quer ver aquela criança feliz. Apresente esta ideia, porque este é o Deus verdadeiro. Que nós possamos, como família, nos sentir responsáveis por essas crianças. Padrinhos, vocês não estão aqui só para fazer uma foto bonita no final da missa não, viu? Vocês estão aqui porque vocês são chamados a ser coparticipantes na educação da fé dessas crianças. Vocês têm que estar atentos, perguntar, conversar com os pais depois, já colocou na catequese? Tem uma Bíblia? Não tem não? Deixa que eu te dou. Tem um terço? Não, pode deixar que eu entrego. Já colocou na primeira Eucaristia, na Crisma? Está levando na comunidade, nas missas de sábado, de domingo, ou o que quer que seja? É sobre isso, o papel de vocês é educar na fé. Os pais começam educando no amor, também na fé, e os padrinhos em especial na fé. Se você tem consciência de que a fé que você vive faz bem para você, então passe isso adiante. Ajude que essas crianças também sintam e vivam da mesma forma. Porque é essa experiência de estarmos unidos a Deus que faz com que também estejamos unidos como povo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. E agora